galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia dos namorados e a gente vai passar ele com Charles Darwin. Se você quer saber mais sobre o cientista que explicou a evolução das espécies, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar tudo sobre ele. Mas antes, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Charles Darwin nasceu na cidade de Shrewsbury, no oeste da Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1809. E desde pequeno, Charles tinha uma grande paixão, que era colecionar. Aí você pensa assim, ele deve colecionar moeda, figurinha, livro, alguma coisa desse tipo, né? Não, ele colecionava insetos. Mas enfim, né, ele vivia numa grande mansão inglesa, com um jardim imenso, rodeada por bosques, então era um ótimo lugar para ele achar os insetinhos para colecionar. E a sua outra grande paixão era o laboratório do seu irmão Erasmus. Charles passava quase o dia inteiro ali fazendo experiências estranhas, até que os amigos dele começaram a chamar ele pelo apelido de Gás, porque de tanto que ele ficava no laboratório, ele ficou com cheiro de gás. Mas enfim, Charles sempre foi uma criança muito curiosa e que queria entender o porquê das coisas. Quando Charles terminou a escola, o seu pai o mandou para Edimburgo, na Escócia, para que ele fizesse faculdade de medicina. Mas Charles logo percebeu que aquilo não era para ele. E então Charles largou a faculdade de medicina lá na Escócia e voltou para a Inglaterra para estudar na Universidade de Cambridge. E lá ele conheceu uma pessoa que mudaria sua vida para sempre. Como Charles sempre havia gostado muito da natureza, ele se inscreveu em aulas de botânica lá em Cambridge. E lá ele conheceu o professor John Stevens Henslow, de quem ele se tornou muito amigo. E um dia, esse professor o fez uma proposta inesperada. O professor tinha ouvido falar que estava sendo preparada uma expedição de barco para dar a volta ao mundo. A missão do HMS Beagle, que era como se chamava a embarcação, era desenhar mapas das costas da América do Sul. E como eles precisavam de um cientista para fazer o catálogo da fauna e da flora daquelas regiões, o professor logo pensou em Charles Darwin. E Charles, claro, aceitou a proposta e inclusive estava muito empolgado para essa aventura. E em 27 de dezembro de 1831, o Beagle estava pronto para zarpar. E essa missão em alto mar permitiu que Charles visse plantas totalmente diferentes das que ele já tinha tido contato na vida e também animais totalmente exóticos para ele. Um dia, Charles e a tripulação chegaram com o Beagle em Punta Alta, na Argentina. Charles pediu que lhe fosse preparado um bote para ele poder descer da embarcação e explorar as redondezas. E durante a sua investigação, no topo de uma colina, Charles encontrou estruturas mais grossas, assim, que pareciam ossos presos na rocha. E logo ele concluiu que eram fósseis. Naquela altura, muitas pessoas pensavam que a vida na Terra tinha sido sempre igual. As mesmas aves, os mesmos peixes, os mesmos tudo. Porém, os fósseis eram a prova de que os animais tinham se desaparecido ou se transformado. Charles, logo que viu, se perguntou como? Por quê? Será que um dia eu vou encontrar explicação para isso? E a pista definitiva para descobrir esse mistério estava nas Ilhas Galápagos. O arquipélago das Galápagos é localizado no Oceano Pacífico, a 1000 quilômetros da costa do Equador. O arquipélago é composto por diversas ilhas e ilhotas e cada uma delas tem a sua paisagem e características específicas. E todas elas são povoadas por diferentes espécies de um pequeno pássaro que é chamado de tentilhão. As espécies são semelhantes entre si, distinguindo-se sobretudo pela forma do bico. Os tentilhões de algumas ilhas têm o bico grosso e mais forte, enquanto de outras ilhas e ilhotas têm o bico mais fino e mais, maior, assim, mais longo. E aí Charles observou isso e foi anotando no seu caderninho. Inclusive, gente, tudo de novo que Charles via, ele ia lá e anotava no caderninho, era tipo o diário dele. Depois das Galápagos, Charles visitou Haiti, Nova Zelândia, Austrália e vários outros lugares. E em 2 de outubro de 1836, ele estava de volta à Inglaterra. Haviam se passado 5 anos e durante esse tempo ele viu vários animais diferentes, tipo tartarugas gigantes, leões marinhos, entre vários outros. E isso fez com que ele se perguntasse: nossa, por que tem tanta variedade de animais na Terra? E aí
Charles se sentiu na necessidade de encontrar a explicação. Por que tinha tanta variedade de animais no planeta? Tira uma foto minha assim, ó. Peraí, deixa eu tirar. Vai de novo, vai de novo. Sim, pra cima. E aí, Charles começou a organizar e a estudar todas as suas anotações da viagem com um grupo de cientistas. E aí, depois de todos esses estudos, Charles Darwin descobriu que as espécies de animais têm antepassados comuns, por isso que uns se parecem mais com outros. E lembra que eu falei dos tentilhões das Ilhas Galápagos? Então, Charles Darwin estava certo de que, há muitos e muitos anos atrás, todos os tentilhões das Ilhas Galápagos eram da mesma espécie. Porém, eles foram mudando ao longo dos anos até se transformarem em espécies diferentes. Mas por que eles mudaram com o passar do tempo? A resposta é pela seleção natural. Como a natureza muda, só sobrevivem aqueles animais que se adaptam ao ambiente. Nas ilhas onde tinham muitas sementes, por exemplo, os tentilhões com bicos mais grossos conseguiam agarrá-las e sobreviver ali, né? Se reproduzir, ter filhotes e continuar. Nas ilhas com maior quantidade de insetos, só os tentilhões com bico mais longo e mais fininho que conseguiam agarrá-los e sobreviver ali. E com o passar do tempo, nas ilhas com mais sementes, só haviam os tentilhões de bico grosso. E nas ilhas com mais insetos, prevaleceram os tentilhões de bico fininho e mais longo. Assim, eles tinham se transformado em espécies distintas. E em 1859, todas essas informações, não só sobre os tentilhões, mas também sobre várias outras espécies, constituíram o livro chamado A Origem das Espécies. Charles Darwin, então, tinha descoberto que todos os animais tinham se transformado ao longo da história para se adaptar ao ambiente. E não foi diferente com o ser humano, né? Charles percebeu que os chimpanzés e os seres humanos eram muito parecidos, né? Eles tinham uma boca semelhante, uma estrutura semelhante, andavam sobre dois pés. Com isso, Charles Darwin descobriu que os humanos e os primatas, né, são como se fossem primos que compartilham um antepassado em comum. E assim, em 1871, Charles publicou um novo livro chamado A Origem do Homem, para poder registrar essas descobertas que ele tinha feito sobre a evolução da espécie humana, né, até a gente chegar ao que a gente é hoje. E obviamente, né, que essas teorias de Charles Darwin foram revolucionárias para a época. Essas teorias refutavam um paradigma que existia, que era chamado de fixismo, ou seja, que a natureza sempre foi a mesma, nunca mudou ao longo dos anos. Mas as teorias de Darwin provaram o contrário. E obviamente o paradigma do fixismo foi sendo deixado de lado e hoje em dia todos sabemos que Charles Darwin estava correto, né? As espécies foram evoluindo ao longo do tempo. E olha que muitas pessoas ficaram escandalizadas com as ideias de Darwin. Bicho, Darwin foi zoado, tá? As pessoas assim descascavam as ideias dele. Mas pra gente hoje é óbvio, né, que as ideias de Charles estão corretas, né? Não tem outra alternativa. E em 1882, Charles Darwin veio a falecer em Kent, na Inglaterra. Mas seu nome é eterno. E foi isso, galerinha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu já vou indo porque eu tô atrasada pro meu jantar com Charles Darwin, né? Então eu tô vazando, tá? Só não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você ainda não é inscrito, né? Comenta o que você achou e beijo que eu tô atrasada.